já fiz um vídeo analisando a economia da Rússia num pós-guerra e discutindo, será que eles conseguem fazer alguma coisa depois? Como é que vai ser isso? Então acho que nada mais justo do que fazer a mesma coisa, mas olhando do lado da União Europeia, especialmente agora que o Trump retirou basicamente o apoio pela Ucrânia, está ameaçando se retirar da OTAN e a União Europeia anunciou que vai fazer um pacote de 800 bilhões de euros ao longo de 4 anos para tentar se rearmar. Não está ainda aprovado, tem várias coisas para acontecer, mas são eventos e a gente precisa discutir isso tudo, que leva a sérias perguntas aqui. Eu queria colocar principalmente 5. Primeiro, a Europa consegue bancar isso, é uma conta grande. Segundo, quando isso foi anunciado, juros subiram, isso vai ter consequências econômicas indiretas, quais são e o que vai acontecer e dá para superar. Terceiro, olhando pelo lado da economia, ok? Qual é o risco de um confronto entre Rússia e União Europeia daqui qualquer coisa entre 5 e 20 anos, assumindo que vai ter alguma paz na Ucrânia em breve, o que a gente não sabe exatamente, mas se entendeu a ideia geral. 4. E eu acho que talvez a pergunta mais interessante aqui, será que esse sacode todo do Trump vai ser positivo para a União Europeia? E eu quero argumentar que sim, é hora deles serem adultos de novo. E 5, um pouco menor, mas ainda relevante, do lado dos Estados Unidos. Retirando o time, retirando o apoio, retirando-se da OTAN e tudo mais, eles economizam uma bela de uma grana. E não tendo que se envolver mais com isso, eles podem focar em outras coisas. Qual que é as consequências disso para os Estados Unidos? Então, vamos lá. Eu queria começar, na verdade, pela quarta pergunta, que é, será que esse sacode vai ser positivo para a União Europeia? Porque eu acho que isso é importante para a gente entender todo o resto. E o meu ponto aqui é o seguinte, a União Europeia, os países europeus, especialmente quem ficou fora do Muro de Berlim, nesses últimos anos, especialmente depois da queda da União Soviética, basicamente entrou na Disney. Eles viraram o filho maconheiro de pais empreendedores. Tipo, vocês têm pais empreendedores, ganharam dinheiro com isso, suaram, ralaram e tudo mais. Aí seu filho, ele vira um maconheiro. Aí ele vai e faz relações internacionais numa faculdade. Cara, pô, é um inferno de cara. Aí ele faz um mestrado na Europa, numa universidade em, sei lá, Copenhague, Dinamarca. E ele volta pro Brasil e ele conclui que o grande problema do Brasil é que falta sustentabilidade e tem que ter mais ciclovia em Diadema. E aí ele briga com os pais e fica o dia inteiro fumando maconha, indo nos bar caros da cidade com os pais pagando. Isso me parece Europa. Quer dizer assim, quem que tá pagando a tua defesa na prática? Os Estados Unidos. E o que vocês fizeram desde que a União Soviética caiu? A gente regulou mais as economias, subiu mais imposto e, de maneira geral, estagnou todas as nossas economias, enquanto a gente também tá basicamente xingando os Estados Unidos constantemente, arranjando briga com eles, e agora tentando taxar as empresas deles e regular as coisas e tudo mais. Esse é o nosso plano. Você tá na Disney. Você tem uma Rússia do seu lado. Oi? E eu acho que nada é mais simbólico disso do que quando o Trump estava no seu primeiro mandato discursando na ONU, falando, olha, agora a Europa, a Alemanha está fazendo acordo comercial com a Rússia, estão fechando usina nuclear para ficar dependendo de gás russo. Escuta, cara, vocês vão ficar dependentes da Rússia. E aí? E a câmera vira para os diplomatas da Alemanha e eles estão rindo. Hora de vocês serem adultos. Agora vocês descobriram que tem um maluco na Rússia, como se vocês não soubessem antes, e que ele vai invadir gente. E que o teu irmão mais velho, que saía pra te defender, os pais que sempre pagavam tua conta quando você faz merda, não vão aparecer pra te ajudar. E agora você vai precisar ser um adulto. E confrontar que as suas escolhas têm consequências. E que você precisa reajustar o que você tá fazendo. E eu acho isso positivo. Porque, vamos lá. A União Europeia, agora, tem um orçamento de 2021 até 2027 para combater mudanças climáticas de 650 bilhões de euros. E boa parte das medidas são: vamos explodir a nossa própria economia. Vamos fechar fazendas e perseguir os nossos agricultores de maneiras que a gente fica dependente de alimentos. Quer dizer, a gente já é dependente de gás e energia da Rússia e tudo mais. Vamos ficar dependente de importação de alimentos de outros países pra gente não poluir. Não, mas eles vão poluir nos outros países. Não, mas não é a gente fazendo. Disney. Totalmente Disney das ideias. E explodir 650 bilhões de euros. É praticamente o orçamento de armamento deles. E você vê esse tipo de insanidade pra todos os lados. E os caras querendo discutir, não, sustentabilidade da Europa, das emissões e tudo mais. A União Europeia emite muito gráfico na tela pra você, que tá falando do louço e tudo mais. E essa é a emissão de dióxido de carbono da União Europeia. E essa é a emissão de dióxido de carbono da China. A noção de que a União Europeia pode fazer alguma coisa que vai ter algum impacto é estúpida, porque enquanto isso a China vai continuar produzindo energia com carvão e falar, mano, não me importo, vou fazer.
Azar. Hoje tem 3 grandes poluidores. China, Índia e Estados Unidos. Os Estados Unidos já está resolvendo o problema. O que a União Europeia importa nisso? Nada. Mas eles estão focados nisso. E ficaram focados nisso ao longo da última década, enquanto as economias deles estão estagnadas, enquanto você está importando imigrantes que só, em boa parte, vão ficar só dependendo do seu sistema, enquanto você vê criminalidade aumentando. Aí cresce um AfD, os caras olham e falam: será que isso aqui pode ser a consequência dos nossos erros? Não, é só nazismo, vamos censurar eles. Seu absoluto asno! Hora de vocês serem adultos. Isso posto, você pode falar assim: não, mas peraí, agora tem um libertário aí fazendo cosplay de Zelensky de verde aí, tudo mais, aprovando a Europa a gastar 800 bilhões de euros a mais em defesa. Cara, vamos lá. Existe o fato de que a gente sabe que o Estado é uma gangue, que imposto é roubo e que tá errado existir, que a ideia de uma sociedade perfeita seria a gente ter organizações de governança privadas e tudo mais. Agora, quando a gente tá no mundo real hoje, o fato é que existem pessoas malignas no controle de estados gigantescos que vão usar isso pra tentar te matar. Ou tentar controlar a sua vida. Então, existe algum ponto em que você fala assim: o que nós podemos fazer hoje? Então, assim, exemplo extremo. Coreia do Norte declara guerra ao Brasil e fala: eu vou invadir, anexar o Brasil e submeter vocês a uma ditadura comunista. É óbvio que a resposta correta e libertária não é assim: a gente vai ter que se render, né? Porque senão vai dar gasto se defender. Não, aí não dá pra ter gasto público, né? Pô, a inflação vai subir aqui, pô, imagina, né? Deixa os comunistas levar. Não, obviamente isso é uma resposta burra. A gente consegue entender isso. Então, simplesmente dar a Europa e fazer nada e falar assim: ah, Putin, pode levar o que você quiser, claramente é uma resposta burra. Inclusive, tem uma coisa muito importante da gente entender, que é o custo de, e eu não tenho uma expressão para isso em português, mas eu tenho uma expressão em inglês muito boa: possiforem. Esse é um molenga. Eu falo assim: não, é isso aqui ou é aquilo ali? Você tem que decidir em A ou B ou a gente morre. Aí eu fico: ah, não, mas é que eu acho que... Cara, é A ou é B. E você é um líder, você tem que decidir agora. Se você não decidir, vai morrer gente. Não, mas é que, veja... Quanto mais você enrolar, quanto pior ficar, maior vai ser o custo. E a Europa ter sido molenga pra caramba nisso tudo, gerou o quê? Essa guerra que tem mais de 1 trilhão de euros agora de prejuízo. Então a gente consegue claramente ver aqui que se tivesse algum gasto militar um pouco maior, embora seja um gasto maior, e a gente é contra o Estado existir e gastar essas coisas, claramente isso é preferível do que 2 milhões de pessoas já morreram na guerra da Ucrânia, alguma coisa assim, quando terminar vai ser muito mais perto desse número, fora 1 trilhão de prejuízo. Claramente existe um cenário menos pior, certo? A gente consegue entender isso. Tipo assim: ah, não, eu sou contra o Estado existir, então eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer agora é fechar a polícia e deixar o PCC fazer as coisas, porque daí a gente economiza no orçamento público. Não. Então, obviamente, a Europa vai ter que gastar para se defender disso aqui. A alternativa é dar ela pro Putin. Isso não é admissível, certo? Agora, de novo, percebam que se isso fosse feito antes, não teria chegado nesse ponto aqui. Isso aconteceu por causa de criançagem, por causa de possiforem, por causa de ser um molenga por parte da Europa e achar que eu tenho um grande protetor que é os Estados Unidos, não preciso arcar com as consequências dos meus atos. E eu me alonguei nisso aqui porque eu acho isso aqui super importante pra gente entender todo o resto. Porque eu acho que esse sacode vai forçar a Europa a falar: cara, agora você precisa confrontar todas as consequências da burrice econômica que você fez até agora. Vamos lá. O que me leva à primeira pergunta, mas na verdade é o segundo ponto aqui. A Europa consegue pagar isso aqui? Sim, se parar de ser besta. O que aí entra a dificuldade. Como eu falei antes, a União Europeia tem um orçamento 100% lacração, nonsense, woke, burro, de 650 bilhões de reais para combater mudanças climáticas, que é basicamente explodir a própria economia e não vai ter nenhum impacto muito profundo, fora depender mais de outras economias como a Rússia e a China, ao mesmo tempo enquanto Rússia, China, Índia e Estados Unidos continuam poluindo loucamente, não vai mudar nada. Então assim, você pode cortar essa imbecilidade, gastar na sua defesa e deu na mesma, basicamente. Pronto. Eles vão fazer isso? Você entende que o ponto é: vocês querem ser adultos ou vocês querem continuar na Disney, onde o maior problema é que falta painel solar no mundo? É sério isso? Ou outro ponto extremamente simples, eu podia encerrar o vídeo aqui. O Fundo Soberano da Noruega, construído em cima da exploração de petróleo, ah, não, porque o problema é falta de sustentabilidade, porque não sei o que, porque a gente precisa de catavento. O Fundo Soberano da Noruega, construído em cima da exploração de petróleo, tem 1,7 trilhões de euros.
É mais do que o dobro do orçamento de rearmamento da Europa inteira. Se a Noruega... Não sei quem é o primeiro-ministro da Noruega, mas se o primeiro-ministro da Noruega ficar adequadamente puto, ele pode mandar um áudiozão pro Zelensky e falar: Zelenskão, seguinte, azedou pro Putin, mete a bala aí que nós mandamos o Pix. Faz. A Ucrânia ganha. Fim. Vai acontecer? Não, eu só tô dizendo, pode. Os fundos existem? Existem. Ah, mas ia dar um problema no mercado, você aperta um botão de venda disso aí. Sim, mas você pode. Essa é a pergunta que eu estou fazendo aqui. A União Europeia consegue bancar isso? Sim. Sim, não precisa subir imposto. A Noruega pode falar, eu pago a conta, depois vocês param de ser besta, sei lá, tá sobrando. Outro ponto. Existem 300 bilhões de euros do governo russo. Notem, eu vou falar de novo, porque quando eu tuitei isso aqui o pessoal não entendeu. Do governo da Rússia, existem 300 bilhões de euros congelados pelo mundo, dos quais 210 a 230 bilhões estão na mão de bancos europeus, curiosamente, principalmente dentro da Bélgica, mas não importa aqui. Não é dinheiro de CPF civis russos que estavam só fazendo uma coisa e tinham um depósito. Esse dinheiro que eu estou falando aqui é dinheiro do Banco Central, do governo da Rússia, do Putin, que estava em outros países, e que quando ele começou a guerra foram congelados. E isso aqui pode ser confiscado simplesmente. E aí tem uma galera que falou assim, o libertário tá apoiando confiscar a coisa, não sei o quê. Gente, olha o seguinte, vamos lá. Se você me rouba, eu posso me defender de você. Se você me rouba e sai correndo, eu posso ir atrás de você e te dar uns cacetes e pegar meu celular de volta. Não tem nenhum problema. Se você bate no meu carro, eu posso te obrigar a pagar, consertar o meu carro, porque é o meu carro, você bateu no meu carro. Se você invadiu meu país e colocou qualquer coisa entre 500 bi e 1 tri de gastos, tá certo eu pegar o seu dinheiro e usar para reconstrução. Você causou o dano, você repare o dano. Ah, mas é a lei internacional... Caguei. Não admito esse argumento. O fato é a Rússia causou esse dano, Putin causou esse dano, isso é dano do governo, dinheiro do governo russo. A União Europeia pode simplesmente confiscar isso e falar, vamos usar para reconstruir a Ucrânia, vamos dar top Zelensky, pronto. Ah, mas tem gente que fala, não, mas aí parte da Ucrânia vai desviar isso aí. Aí o Putin vai fazer o quê? Claramente a solução é muito simples aqui, sabe? E outra, o orçamento somado de todos os países da União Europeia é de 7,9 trilhões de euros. O gasto que eles estão propondo para expandir o orçamento militar deles e se defender contra a Rússia é 200 bilhões de euros por ano. Isso dá 2,5% do orçamento total. Gente, assim, é muito pouco, perto do orçamento total. Eles conseguem bancar isso aqui puramente por corte de gastos. Falar, gente, vamos cortar o programa de incentivo à bicicleta, ou pintar ciclovias, ou sei lá, fazer mais um trem. Segura esse negócio aqui, vamos comprar umas balas para colocar na cara do Putin só para ele não encher o saco. Parece importante. Dá. Mas eu vou fazer isso? Não sei, mas... confrontando a realidade, pode ser pressionados a isso. O que me leva a um próximo ponto, que é as consequências econômicas disso. Obviamente, com a União Europeia anunciando que vai gastar isso aí, a Alemanha querendo fazer coisas, já abre limite de dívida e tudo mais, juros subiram. E aí o que pode acontecer? Você tem alguns países na União Europeia que estão mais estáveis, tipo Noruega e Alemanha, e você tem alguns países que estão um nome mais, meu Deus do céu. O cara já tem cadeira cativa no Serasa, já vive de rolo há muito tempo, entendeu? Você sempre tem umas Grécia da vida ali. Países que, se a taxa de juros subir mais severamente, pode ser um evento de crise econômica para eles. E aí eles vão ter que ser adultos e encarar que eles têm uma organização econômica que levou eles à estagnação, que é o que a gente está vendo na Europa hoje. Aliás, de novo, a exceção dessas estagnações são os países ex-soviéticos. É alguma coisa sobre você viver... o que? 60 anos numa ditadura comunista, 50 anos numa ditadura comunista, faz você não gostar do socialismo, é fascinante. Mas assim, dos países que não ficaram na cortina de ferro, a maior parte deles estagnou. Então, ok. Então você tomou essas decisões, sua economia estagnou, você está com problemas, e agora você tem que se defender, você tem que fazer isso. E você vai ter que decidir o que você vai cortar aí. Então, você tem duas opções.
Você pode continuar nessa social-democracia besta, gastando um monte de dinheiro, afastando empresas, subindo impostos e regulando tudo até a morte, regulando até tampinha de garrafa, literalmente, porque isso aconteceu. Ou você pode falar, ó, cara, eu acho que pensando bem, o Milei tem um ponto. Precisa cortar uns negócios aqui, precisa colocar um pouco mais de liberdade econômica, parar de regular tudo até a morte, parar de caçar a empresa e tentar pagar essas contas aqui. Todos vão fazer isso? Não. Se alguns fizerem, ajuda? Ajuda. Então, assim, a Europa está numa situação econômica ruim? Está. Está plenamente na mão dela resolver isso aqui. Não é que nem o Brasil que, meu Deus, sabe? Não é que nem a Rússia, que é um país essencialmente refém. Teria que ter um... Mesmo se o Putin cair, só vai entrar outro ditador, tipo, não tem o que fazer. É um buraco completamente sem saída. Não, eles podem olhar e falar... Eles não precisam ser inteligentes. Esse daqui é um daqueles casos, inclusive, que assim, pra você ganhar, você não precisa ser inteligente, você precisa ser menos burro. Você tá tomando 10 decisões burras por ano. Você tomar 7, você ganha. Não é muito complexa a situação aqui. Inclusive com agora uma alta de direita no mundo, com o Milei dando resultado e tudo mais, o caminho está sendo colocado ali. Na verdade, esse vídeo todo se resume a uma pergunta proxy de: vai existir uma direita sensata, não bunda mole, mas não putinista, em alguns países da Europa para falar, gente, vamos cortar gastos estúpidos, colocar em defesa, colocar mais liberdade econômica aqui, tentar baixar impostos um pouco mais e parar de tratar a empresa como se eles fossem a literal uma nova cria de Satã? Dá pra gente fazer isso? No mínimo, assim? O que é uma pergunta difícil pra Europa. Eu entendo, conhecendo a política de vários países é difícil isso. Mas isso ainda assim está na mão deles e eu consigo ver isso muito mais viável do que a Rússia, o que me leva a outra pergunta. Olhando do lado da economia, do lado das finanças dos países e tudo mais, existe uma chance real de um confronto entre os dois? Assumindo que tenha uma paz na Ucrânia nos próximos 1 ano, 2, daqui 5, 10 anos, a Rússia se rearmou, existe a chance de um confronto? De novo, se a Europa ficar de frescurinha, sim. Se a Europa parar de frescurinha, não. Se eles ficarem de frescurinha, eles podem ter consequências econômicas, podem ter uma recessão, pode ter país quebrando, podem não conseguir fazer esse plano, podem não conseguir se rearmar e eventualmente o Putin volta, mesmo que com pouca coisa ele consegue. Agora, se eles executarem metade disso aqui, acabou. E vamos lembrar do outro vídeo. O que eu falei da Rússia é o seguinte, a economia da Rússia é uma piada. Quase metade do país, do PIB dos caras é fraude, exército, corrupção, atividade criminosa. Eles têm uma população de trabalho decaindo, uma população de aposentados subindo. Ah, mas a Europa também. Sim, só que a produtividade do russo médio é muito baixa. A produtividade do austríaco médio, a produtividade do espanhol médio é completamente outra conversa. E a Europa vai continuar recebendo investimento internacional enquanto a Rússia vai ficar isolada economicamente. A Rússia conseguiu o que eles conseguiram porque eles tinham um estoque de décadas de armamento soviético e um fundo de reserva construído em cima de petróleo também. Olha só, né? Você usar os recursos do seu país é uma boa ideia, né, Europa? Puxa, quem pensou nisso, né? Uau! Esse estoque esgotou, eles perderam 1 milhão de vidas nisso aqui. E aí? Como é que eles vão reconstruir isso? O argumento que eu fiz no vídeo passado que eu mantenho é que eles não têm uma capacidade real de uma gigantesca expansão bélica. Eles conseguem crescer um pouquinho? Sim. Eles conseguem se tornar uma superpotência de novo? Não. Ah, mas eles ainda têm mísseis nucleares? Sim. Agora, fora isso, eles não conseguem operar uma força aérea dentro da Ucrânia hoje. Eles não conseguem... Eu adoro esse gráfico aqui na tela para você, inclusive. Isso aqui é a evolução de controle de território ucraniano pela Rússia. A Rússia hoje controla menos território do que eles controlaram em alguns pontos em 2022. Todo esse crescimento de 0,5% de controle de espaço ucraniano que eles tiveram nos últimos anos custou aí qualquer coisa como 300 a 500 mil vidas. Eles não têm população para tomar o resto da Ucrânia. Tipo, não é viável. Então, assim, se com o que eles têm hoje dá isso, se a Europa fizer metade do que eles estão falando aqui, acabou. Não tem o que fazer. Fora que o PIB da Rússia, como eu falei,
mais ou menos metade dele pode ser água. Mas vamos imaginar que é só um quarto, que eu acho super conservador. Isso significa que o PIB deles é tipo 1,5 trilhão hoje. O PIB da União Europeia hoje é 19 trilhões. Você não ganha disso. Qualquer guerra, qualquer conflito de longo prazo é, no fim das contas, uma guerra de fábricas. Não tem o que fazer. E a capacidade da Europa de colocar a sua capacidade industrial ao longo dos próximos anos para trabalhar e produzir o que eles precisam fazer é uma ordem de magnitude maior do que a Rússia. Eles vão perder fim. A não ser que a Europa insista nessa estupidez social-democrata de gastar um monte de coisa. Gastar centenas de bilhões de dólares em mudanças climáticas explodindo a sua própria economia, em continuar alienando a sua população, gerando um monte de estabilidade política que gera nada. E honestamente eu acho que eles podem fazer isso. Eu nunca duvido da capacidade europeia de fazer isso. Mas fica aberto isso. E para encerrar, você pode até falar, mas Rafael, peraí, então você está feliz que a União Europeia vai gastar 800 bilhões de euros a mais? Não. Eu não estou feliz que mais gasto vai ser feito. Agora, eu estou feliz com agora vocês têm que resolver os seus próprios BOs. Você não pode mais depender do que na prática é um subsídio do pagador de imposto americano. Para você ter uma ideia, hoje, estimado, os Estados Unidos gastam 50 bilhões de dólares na defesa da Europa. Em tropas estacionadas lá, em tecnologia e tudo mais. Ah, mas isso também permite que eles operem várias coisas pelo mundo. Tá, mas 10 anos é meio tri, aliás. 20 anos é 1 trilhão de dólares ali. Então, se eles saírem da OTAN e falam, mano, agora você se vira, em 20 anos é uma economia de 1 trilhão de dólares. Pô, não faz mal, né? Não faz mal. Fora outros potenciais também. E fora o fato que, por exemplo, o Doge do Elon Musk tá cortando grana lá. Até agora eles já cortaram 105 bilhões de gastos. E eu ainda vou fazer um vídeo sobre o Doge também, o que a gente poderia fazer aqui no Brasil, por exemplo. Então, e isso aqui em o quê? 2 meses? Não tem nem 2 meses de operação deles, na verdade. Então, os Estados Unidos podem reduzir o seu gasto com isso. Não significa que saindo da OTAN e tudo mais, eles vão reduzir esses gastos. Pode ser que eles só resolvam gastar em outras coisas idiotas. Não duvido. Agora, é possível? É. Então, pode ser que, embora a Europa gaste mais, os Estados Unidos gaste menos, no fim das contas, meio que empate? Pode. E no fim das contas, é sempre bom quando quem causa o problema é diretamente responsável por resolver ele. Isso cria bons incentivos. E os Estados Unidos, com essa carga de gastos a menos, vai ter juros menores, vai ter mais dinheiro livre para investir em outras coisas e para fazer o seu desenvolvimento econômico. O que também vira outra coisa para a Europa de falar, ó, cara, os caras estão lá andando. Ou vocês melhoram aí, porque você tem o Elon Musk desburocratizando, abrindo tudo mais, ou vocês vão começar a perder empresa. Chegou a hora da Europa perceber que eles são adultos. E que eles foram protegidos durante esse tempo todo. E ao invés de usar isso como uma oportunidade para pegar esses recursos, essa vantagem e crescer, eles usaram isso para ficar fumando maconha no DCE, xingando seus pais. E agora eles descobriram que eles têm filho, conta para pagar, o celular deles foi roubado, eles estão pagando parcela ainda e o boleto do aluguel vai vir. E aí? E aí que é hora de vocês crescerem e perceberem que você ficar fazendo essa social-democracia idiota tem consequências. O que eu acho maravilhoso. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.